Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar desse cara polêmico, o Ferenczi, que é discípulo de Freud, foi paciente de Freud e até hoje é muito controverso, né? Dentro do meio psicanalítico, há pessoas que adoram o Ferenczi e há pessoas que destroem o Ferenczi, né? Então, vou dar uma rápida explicação sobre ele. Eu acho ele de extrema importância. Por quê? Porque ele é a pessoa que vai pensar na muito intrinsecamente, muito fortemente no relacionamento paciente e terapeuta, certo? Ele vai pensar na transferência, na relação transferência. E como é que isso acontece? O que que ele observa? Ele começa a observar que o princípio ativo, né, aonde ele coloca o paciente dele numa posição de, por exemplo, confrontar as fobias, ou a evitação de gestos ou tiques que seriam, na verdade, é, questões sexuais, né, que estão sendo ali executadas no setting terapêutico, o que ele percebe? Quando você tem essa atitude, né, na verdade existe uma hierarquia nesse setting terapêutico, certo? Então ele começa a ficar muito preocupado com essas questões e ele reflete que os traumas não são simplesmente de questões intrapsíquicas, certo? Eles vêm muito do ambiente. E ele começa a refletir o papel criança e pais no sentido de que a criança precisa de um amor que seja um amor de ternura, né? E o adulto, ele já tem um outro tipo de amor. Ele tem um amor já que já passou por essa fase da criança, né? É o amor já da paixão. Então existem diversos conflitos que podem se configurar aí num trauma para a criança. E aonde ele quer chegar quando ele se questiona sobre isso, né? Na verdade, como o ambiente influencia as características e a personalidade dessas pessoas, o que que acontece? Quando você, num setting terapêutico, você tem uma imagem muito neutra, né, de um terapeuta, não só muito neutra, mas também muito inquisidora, né, uma imagem de aquele que manda, né, se forma essa hierarquia, ele percebe que isso pode prejudicar o paciente, né? Então isso é uma coisa nova que surge. Ele tem essa percepção de que, na verdade, a pessoa vai sentir a repetição do trauma dentro desse setting terapêutico. Porque o psicanalista, na verdade, com essa imagem de, né, de ditar regras e ser muito ditador, muitas vezes, ele acaba fazendo com que a pessoa reconheça o trauma que ela tem ali fora do setting terapêutico e isso vai se acentuar, certo? Então, essa neutralidade ele começa a questionar e a quebrar, certo? E como é que ele quebra? Ele cria diversas técnicas, né? Diversas formas que, como eu já disse anteriormente, são muito questionadas até hoje, que é, por exemplo, trazer a relação da transferência, essa relação se torna uma relação onde o próprio terapeuta ele tem o mundo dele ali a ser dito também, né? Não só o paciente. Essa transferência é uma transferência que não exige simplesmente aquilo que foi aprendido e colocado em prática. Ele tem uma percepção muito interessante de que cada indivíduo é um indivíduo, né? Diferente do outro, e que cada indivíduo merece um olhar diferente, certo?
e que cada indivíduo precisa realmente de uma abordagem diferente e sim afetuosa, por que não, né? Para que ele se sinta acolhido, para que ele resolva esse trauma, ele precisa desse afeto que no mundo dele, quer dizer, nessa questão do ambiente dele, não só na questão psíquica, né? No mundo dele, essa questão já está muito cruel. Então, Ferenczi, ele refaz e se questiona sobre justamente ter essa possibilidade de um diálogo mais humano, eu diria, em relação à transferência contra transferência. É bem interessante, gente. Ferenczi é o cara que vai, na verdade, ele é tido como quem diagnostica, né, o borderline. Ele trabalha muito com borderline, com psicóticos, mas enfim, a gente sabe que o primeiro caso, né, que a gente realmente vê da questão borderline é em Freud ainda, com o Homem dos Lobos, certo? E aonde é feito essa questão ativa também de interromper a terapia num momento para que a libido desse paciente, né, flua normalmente por ele mesmo, né? Então o Ferenczi também vai se questionar sobre isso, né? Sobre ter um tempo, essa terapia ter um tempo e não necessariamente um tempo definido, um tempo X, mas um tempo necessário também a cada pessoa. Então ele mexe muito com questões de trauma, de afeto, amor, né? E influências externas que nos influenciam internamente de uma forma muito traumática, não necessariamente o abuso. Quando ele cita o abuso, ele ressalta que não é necessariamente o abuso sexual, né? A criança, ela recebe, ela tem uma concepção de abuso de diversas maneiras, né? Então, eu acho muito interessante refletir sobre essa questão de poder usar o afeto, né, num setting terapêutico. Eu acho que quem já não passou por uma experiência, eu já passei, e é muito traumático realmente de você ir a um terapeuta que te massacra, né? Eu não sei se isso talvez possa funcionar para algumas pessoas, para mim não funciona, né? Eu acho que é importante sim a empatia, é muito importante a empatia, e a empatia é uma capacidade de leitura do outro, é essencial para o processo terapêutico, essa capacidade de ler, de saber que cada ser humano é um universo muito complexo, né? Saber detectar esse universo e usar também de muita intuição, né? Sobre como eu vou agir com essa pessoa. E é claro que essa pessoa vai estar me influenciando e me ensinando muito também. Então eu acho bem bacana a gente refletir sobre. Aqui foi algo realmente muito curto sobre Ferenczi, mas é interessante que vocês busquem realmente, tá? Os livros são fantásticos, eu acho que ele coloca uma nova proposta, que até hoje é muito, muito discutida, ele é muito, muito criticado, mas vale a pena, tá bom? Eu acho que é uma proposta bem, eu diria, é uma proposta cheia de amor, né? Ok, gente, então esse é o vídeo de hoje. Um beijo grande, até mais.